Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje eu converso com vocês sobre uma obra espetacular, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse é, com certeza, o seu livro mais conhecido, não é o mais polêmico, que esse é o Evangelho, mas sobre ele conversaremos no próximo ano. E, embora seja tão conhecido, eu nunca havia lido esse livro. Eu já tinha visto o filme, já ouvi várias resenhas sobre este livro ao longo da vida, mas nada que eu soubesse a respeito desse livro me preparou para o que eu encontrei aqui. Que livro sensacional. Bem, esse livro foi lançado em 1995, portanto ele é anterior ao Nobel de Saramago, que só viria a acontecer em 1998, mas ele já era um autor muito renomado e muito aclamado, tanto pelo público quanto pela crítica. E aqui ele se vale de um artifício que é de pensar alguma situação absurda e desenvolver a sua ideia a partir dela. A questão é que a ideia para este livro aqui surgiu meio por um acaso, como ele mesmo explica numa entrevista. Aliás, deixarei o link para esse trechinho de entrevista aqui embaixo. Mas, segundo ele, esse livro aqui nasceu de um jantar, quando ele estava observando pessoas num restaurante e pensou, e se fôssemos todos cegos? E imediatamente se deu a resposta, mas nós estamos todos cegos. Cegos históricos, cegos morais, cegos de razão. Porque nós que nos reconhecemos como animais tão inteligentes, tão dotados de razão, na verdade usamos essa razão não para preservar a vida, mas para destruí-la. A partir então dessa inquietação, ele compôs essa obra magistral. Mais uma vez, assim como em As Intermitências da Morte, ele não dá nome para os personagens e nem identifica onde a história se passa, ou seja, ele universaliza os temas que ele trata aqui. Eu gosto do quanto esse livro me chamou a atenção para a fragilidade de alguns institutos, como o Estado, normas, convenções sociais. Quando a humanidade é exposta a uma situação limite, que aqui é representada pela perda de um dos sentidos, pela perda da visão, todas essas convenções são questionadas e praticamente desmoronam. O enredo que serve de pano de fundo para todas essas discussões que o Saramago vai nos apresentar é o dessa cegueira aparentemente contagiosa e repentina. A primeira cena do livro nós temos um homem parado no semáforo, aguardando a mudança para verde para poder seguir adiante e repentinamente ele se descobre cego. Só que não é uma cegueira turva, uma cegueira escura como a que nós convencionamos chamar. É uma cegueira branca. Nos dizeres do Saramago, como se esses personagens estivessem imersos num mar de leite. Este homem é socorrido, alguém dirige o carro dele até sua casa. Lá ele conta para a esposa, ele espera essa esposa chegar, conta para ela o que aconteceu. Ela tenta socorrê-lo da melhor forma possível, leva esse marido ao médico. O médico examina, não há nada, clinicamente aparente, não há nada que justifique aquela cegueira, mas o médico, muito cioso das suas responsabilidades, acaba por fazer algumas pesquisas para verificar se existe algum histórico referente àquilo, mas no dia seguinte ele também está cego. Ele entra em contato com as autoridades sanitárias, relata o que está acontecendo, enfim, ele cumpre todo o protocolo que é esperado de um médico ante uma doença contagiosa. Aparentemente é contagiosa, porque outras pessoas que passaram pelo consultório dele e tiveram contato com aquele primeiro cego também começaram a cegar. O Estado, então, com o intuito aparente de preservar a saúde pública, decide confinar essas pessoas que cegaram em um lugar à parte para que elas não espalhem essa cegueira para os demais. Muito bem. O lugar escolhido é um sanatório abandonado. E a julgar pelo que vai acontecer com os personagens no passar do tempo, não existe um lugar mais adequado, porque a saúde mental deles é a primeira coisa que vai degringolar a partir das condições em que eles serão deixados ali pelo Estado. Só tem um detalhe. Quando o médico foi recolhido para essa internação, aparentemente uma internação, né? Isso aqui está mais para uma situação de cárcere, a mulher dele se fingiu de cega para acompanhá-lo. Então, a mulher do médico enxerga, o que é um problema, porque o que parecia ser uma dádiva, ela acaba se sentindo meio culpada ali, é como se ela estivesse
observando as pessoas de uma forma obscena, como ela descreve, mas ela também é a única testemunha ocular de todo o horror que eles vão viver confinados ali. Imediatamente após a chegada desse grupo no sanatório, desse primeiro grupo de cegos, eles são avisados de que eles não podem sair dali e que, se tentarem, inclusive, o exército está em torno de todo o prédio e tem ordens para atirar. E eles são avisados ainda de que receberão alimentos, café da manhã, almoço, jantar, que serão deixados num determinado lugar e que eles que se virem para ir buscar. E eles são avisados ainda de que não receberão qualquer tipo de apoio, de auxílio, nem em caso de falecimento. Se alguém vier a falecer ali dentro, eles vão receber uma pá e eles que enterrem os seus mortos. Então já fica muito claro, desde o início, que de preventivo, de tratamento, essa internação não tinha nada. Era um simples confinamento. O governo simplesmente queria retirar da vista essas pessoas que estavam doentes. E como aparentemente essa cegueira é contagiosa, não para de chegar gente nesse sanatório. Com o passar do tempo, a situação vai ficando meio incontrolável, porque eles estão em absoluta falta de higiene, num total descontrole, sem rumo. O lugar não é nem um pouco apropriado para que pessoas cegas possam se localizar, então as pessoas tropeçam umas nas outras, elas estão completamente perdidas. Por não enxergarem, também já perderam a noção do tempo, elas não sabem quando é dia, quando é noite, quanto tempo se passou desde que eles estão ali. Então, paulatinamente, essas pessoas vão se animalizando. E essa degradação piora muito com a chegada de novos cegos, porque um dos grupos que chega é bastante vândalo e é liderado por um dos presos que tem uma arma de fogo. Então ele, com esta arma, vai conseguir subjugar todos os demais. E esse sujeito que está armado se vê no direito de cobrar pela comida. Aquela pouca comida, porque já estava começando a faltar, que era deixada ali para todos, não é mais para todo mundo. Ele se apropria de toda a comida deixada e diz, só vai comer quem pagar. É claro que, muito rapidamente, os poucos objetos de valor que essas pessoas levaram para a internação vão se esgotar. E o próximo recurso de pagamento é aquele já bastante comum em situações caóticas, inclusive da nossa história, que é o corpo feminino. As mulheres vão servir de pagamento para o alimento de todos. Nem esse homem armado e nem nenhuma das outras pessoas ali sabe que a mulher do médico enxerga. Aliás, o marido dela sabe. Ela tem medo de ou ser morta ou de abusarem dela, de acharem que ela tem a obrigação de cuidar de todo mundo, mais do que ela já tem cuidado do primeiro grupo que está ali com eles. O livro é claramente dividido em duas partes. Em um momento nós temos esse foco maior no sanatório, nas pessoas que estão ali, e num segundo momento nós temos um panorama mais geral a respeito das consequências dessa cegueira na população. Essa primeira parte do livro eu demorei demais para conseguir ler, porque a leitura é difícil mesmo. Existem cenas de violência, existem cenas muito nojentas, eles estão largados ali, despojados da própria humanidade e entregues à própria sorte. Então, não é gostoso de ler. É um livro de leitura desagradável, é um texto desagradável pelo seu conteúdo, mas grandioso pela forma como é escrito e assustador, porque tudo que é feito ali é baseado na nossa natureza humana. Não existe nada ali que seja estranho a nós. Essa questão da animalização das pessoas é mencionada inúmeras vezes, né? Não é só uma coisa demonstrada pelas atitudes. Em um determinado momento aqui, há diversas maneiras de tornar-se animal, pensou, e esta é só a primeira delas. No outro pedaço, na página 119, se não formos capazes de viver inteiramente como pessoas, ao menos façamos tudo para não viver inteiramente como animais. E vou ler só mais um trecho a respeito disso, dessa condição não humana. Uma pessoa se habitua a tudo, sobretudo se já deixou de ser pessoa. Então, é um livro com cenas muito fortes e com frases assim que nos esbofeteiam o tempo todo.
Então, além de ser um livro que fala muito sobre a falência daqueles institutos que eu mencionei no começo do livro, eu também enxerguei o quanto esse livro mostra como perto nós estamos da barbárie, o quanto civilização e barbárie são próximas. É uma linha muito tênue que separa uma da outra. E essas pessoas aqui, numa velocidade muito grande, chegaram a um estado de barbárie. E é assustador, porque a natureza que está sendo tratada aqui é aquela que eu tenho dentro de mim, que você tem dentro de você. O que está sendo discutido aqui são os nossos instintos de preservação, tanto individual quanto em grupo. Os instintos sexuais, que muitas vezes afloram demais aqui nesse livro também. Além, claro, daquela nossa cegueira, que foi o mote para o Saramago. Quanto a essa questão do Estado, por exemplo, esconder as pessoas para fingir que o problema não existe. Existia um pretexto do cuidado, mas nós sabemos que não foi bem por isso que essas pessoas foram apartadas da sociedade. Quantas vezes nós, na rua, vemos uma pessoa numa situação de miséria, a pessoa chega até nós, tenta conversar para explicar a situação dela, a gente não quer ver aquela pessoa, a gente não quer enxergar aquela miséria, a gente só quer pegar o dinheiro e dar para ela e correr dali o mais rápido possível. Quantas vezes nós já vimos pessoas que querem isolar ou internar pessoas com algum transtorno mental, ou até um idoso, porque ele está dando trabalho, ou porque está com a sua capacidade de autocuidado mesmo reduzida, e a família, ou por não querer, ou por se envergonhar, ou por se incomodar com aquela pessoa dentro de casa, interna essa pessoa que precisa de cuidados. Eu não estou falando aqui da pessoa que realmente precisa do cuidado de internação, tá? Eu estou falando da família que escolhe se livrar do paciente. São coisas diferentes. E assim como nós, sociedade, nos cegamos, fechamos os nossos olhos para a necessidade alheia, o Estado também o faz. Acho que um bom exemplo para ilustrar isso, e é um exemplo até bastante drástico, é aquele livro da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro. Sobre o que é esse livro? Sobre um hospital psiquiátrico que, na verdade, era um depósito de pessoas que ficavam ali largadas à míngua. O Estado sabia o que acontecia ali e, além de tudo, vendia os corpos para institutos de pesquisa. Então, assim, as mortes eram até esperadas, né? Mais do que o Estado saber, o Estado contava, de certa forma, com aquelas mortes dos pacientes. Nós podemos já identificar de imediato dois grandes problemas, pelo menos, né? Só para começar. Primeiro, ninguém deveria receber esse tratamento degradante, tendo ou não um problema de saúde. Segundo, muitas pessoas que estavam internadas ali não tinham problema algum de saúde. Elas estavam ali jogadas para se reabilitar para a vida conforme as convenções sociais. Então ali tinha gay, devassas, né? As mocinhas que se entregaram ao sexo antes do casamento, pessoas extremamente tímidas, pessoas muito retraídas ou o oposto também, pessoas que eram expansivas demais e que causaram transtorno para a própria família. O que essas famílias fizeram? Esconderam o problema. E o Estado chancelou esse esconderijo com uma fachada de hospital. Quanto mais o livro avança, pior fica a situação dessas pessoas. Nesse ponto, ele é parecido com As Intermitências da Morte, né? Mas ele não tem nada daquele senso de humor As Intermitências e de alguns outros livros do Saramago também. Ele normalmente é engraçadinho, né? Nesse aqui não. É um livro sério, tenso, pesado, mas que justamente por conta desse peso nos permite fazer inúmeras reflexões a respeito do sentido do livro e não só do sentido do livro, mas sobre a nossa natureza mesmo, né? Então, uma das coisas em que eu fiquei pensando foi a dicotomia, por exemplo, entre justnaturalismo e justpositivismo. Lá na faculdade de Direito a gente estuda isso bem no comecinho do curso, mas, grosso modo, o justnaturalismo diz respeito àqueles direitos que nós temos pela nossa essência humana. Por exemplo, o direito à vida, o direito a acolher a própria prole, né, e cuidar dela, o direito a se alimentar, procurar abrigo, se proteger das intempéries, né? Já o justpositivismo,
é mais relacionado ao direito que nos é atribuído. Enquanto o justnaturalismo trabalha mais com o senso de justiça, o justpositivismo trabalha mais com o senso de legalidade. Eu sei que falando assim eu estou reduzindo muito o debate, mas é porque não é a intenção fazer um vídeo aqui sobre filosofia do direito, né? Mas o que acontece? Quando essas pessoas estão confinadas, cegas, sem assistência do Estado, essas leis que regiam o mundo exterior caem por terra. Eles estão em estado de natureza, eles estão voltando a ser selvagens. A prática, a obediência à norma está condicionada à sociedade aonde ela foi inserida. Um outro questionamento que me incomodou ao longo de quase toda a leitura foi o seguinte: alguém se atribuiu um poder e, imbuído desse poder, subjugou os demais. A partir de que momento nós passamos a respeitar a força, o uso da força em detrimento da razão e da humanidade e da solidariedade como um meio de vida? Então, essa legitimação que nós damos para o uso da força como meio de controle do grupo social também é algo que nos incomoda ao longo da leitura, especialmente nesses momentos de maior injustiça. E existe uma situação específica que talvez seja a mais grave do livro, que me dava revolta, não só pela situação em si, claro, mas pela inércia da pessoa que enxerga. E eu fiquei com uma certa raiva da personagem, da mulher do médico, por um tempo, embora ela também estivesse sofrendo as consequências dessa inércia. Aí eu pensei, aqui também tem um ponto para se discutir. A demora que nós, como sociedade mesmo, temos para nos insurgir contra as injustiças. Quantas vezes nós precisamos ser pisoteados até finalmente tomar uma atitude? Ainda que a gente saiba que está com a razão e que o outro só tem a força, ele não tem a razão. Então eu acabei me apaziguando aqui com essa personagem por conta disso, sabe? Eu passei a enxergar essa inércia dela como um meio para pensar a respeito dessa nossa inércia como sociedade também. Só nessa primeira leitura dá para pensar na natureza do ser humano, né? Se nós somos essencialmente bons ou maus. Aqui, esse livro me parece mais uma tendência do Hobbes, né? Que a gente nasce mal, que o homem é o lobo do homem, enfim. Mas nós podemos pensar a respeito da essência humana, da necessidade de nos mantermos num grupo, porque o que a mulher do médico tenta o tempo todo é manter coeso esse grupo de primeiros cegos de quem ela cuida. A nossa necessidade de preservação individual também, o surgimento do direito, né, das leis, a legitimação da força, o surgimento da propriedade privada, porque em algum momento alguém decidiu que aquilo ali, aquela comida que era para todos, de repente era propriedade de alguém. Enfim, é um livro riquíssimo em discussões, é um livro que incomoda, que perturba, mas que exatamente por isso é uma leitura sensacional. Eu achei um livro primoroso, do início ao fim, de difícil leitura sim. A segunda parte, quando nós temos uma visão mais geral de como está a sociedade, eu achei que a leitura fluiu melhor, eu senti um certo alívio durante a leitura, achei uma leitura menos claustrofóbica do que a do começo, em que nós estamos presos ali dentro daquele sanatório, mas não significa que a leitura foi fácil em momento algum. É um livro extraordinário e é impressionante ver como é o poder da palavra, porque nós nos colocamos perfeitamente no lugar daquelas pessoas, ou no papel de cegos, ou no papel da mulher que enxerga. Eu já havia visto esse filme quando ele saiu no cinema. A princípio, quando eu estava começando a leitura, eu pensei, vou terminar de ler o livro, depois eu vou rever o filme para fazer os comparativos. Não, eu não vou rever o filme agora. Eu não tenho estômago no momento para rever, para revisitar essa história. Fica para uma próxima oportunidade, mas eu me lembro que esse filme foi muito elogiado. Então, fica claro a minha recomendação para que você leia o livro. Se possível, veja também o filme. E se você já leu ou já viu o filme, deixa aqui nos comentários quais foram as suas interpretações a respeito disso, porque esse livro permite inúmeras interpretações, além, claro, daquelas que são sugeridas pelo próprio Saramago, quando ele explica de onde veio a ideia. O ensaio sobre a cegueira tem uma continuação, que é o ensaio sobre a lucidez, que eu já li agora em agosto,
mas sobre o qual eu vou falar agora no começo de setembro. Como sempre, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e, se não for inscrito ainda, se inscreve. Se você já foi inscrito, eu fico muito feliz por te ver aqui novamente. Até o próximo vídeo. Tchau!